Olá, professor? Boa tarde. Daniele? Alô? 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 Alguém me escuta? Alguém me escuta? Alô? Alô? Boa tarde, boa tarde. Tem alguém que me escuta? Boa tarde. Alguém me escuta? Boa tarde, Oi? professor. Oi, ufa. Galerinha, desculpa ter atrasado vocês, mas aconteceu os contratempos. Sabe como é que é, né? Não ficar explicando direto, não, porque vocês sabem que não é por maldade. Galera, é o seguinte, eu terminei o slide de vocês, quero apresentar para vocês. Nada diferente do que vocês já estão sabendo que vai ser a apresentação. Só procurei... Opa, aqui eu vou fazer só uma modificação, peraí. Porque aqui é do nono ano. Nono ano é o bebedouro. Estou um pouquinho nervosa. Tá nervosa? Fique não. Vocês vão arrasar. Se tem alguém que acredita em vocês, além, lógico, da família e dos amigos, sou eu, pode ter certeza. Oi, professor. Oi, Dani. Tá por aí? Tá escutando? Tudo Bom. bem? Legal? Pronto. Uhum. Olha só, peraí. Turma do oitavo ano. O nosso horário ficou para as 2 horas da tarde, ok? Então, se eu demorar mais uns minutinhos, eu aviso vocês no grupo, porque eu estou agora ainda com a turma do nono ano. E quando for mais ou menos umas 2h10, eu já estou conversando com vocês, tá bom? Um abraço. Vamos lá, pessoal. Você viu aí como tá tudo atropelado, né? Galera, é o seguinte, esse aqui é o nosso slide. O que acontece? Nosso trabalho ficou dividido, como vocês sabem, em 3 partes. Nós vamos trabalhar com compartilhamento. Eu vou enviar esse link para vocês, mas eu vou estar também em sala de aula, podendo usar a minha conta para poder passar os slides, ok? Então, vamos lá. Primeira parte é do Nicolas. Ele não está aqui, mas aqui está sendo gravado. Eu vou mandar um link também para ele. Ele vai iniciar, obviamente, se apresentando. Bem, bom dia. Somos a turma do nono ano. Nosso projeto é um bebedouro automatizado. Nós pensamos trabalhar com esse projeto em virtude da pandemia, que mesmo sem aulas presenciais, nós procuramos trabalhar em algo que fosse criar uma solução prática para a nossa realidade. Bem, o nosso projeto foi dividido em 3 partes: o que é, como monta e como programa. Pensamos nesse momento de pandemia porque o vírus ele trabalha justamente com a questão do contato físico, ou seja, quando nós pensamos em utilizar equipamentos compartilhados, feito dispositivos para que nós possamos ingerir líquidos, imaginamos que pessoas que sem saber estarem portando o vírus em suas mãos podem tocar em objeto e transmitir para demais. Em virtude disso, primando pelo nosso distanciamento, nós pensamos em um projeto que envolva automatizar um dispositivo coletivo em sala de aula. Então, o que é o nosso projeto? O nosso projeto é nada mais nada menos do que fazer com que o uso de um utensílio, de um objeto, de algo útil numa coletividade, inclusive nas escolas, ele pudesse ser tornado de forma automatizada sem precisar do nosso toque. O famoso bebedouro. O bebedouro tradicional,
ele precisa fazer com que, através de uma pressão, ou seja, de um toque, de um contato, nós possamos fazer um acionamento de uma bomba. O que nós vamos querer é fazer justamente esse, evitar esse contato físico, fazer com que o acionamento dessa bomba, ela seja de outra forma. Ou seja, existem dispositivos que eles já trabalham com a sensibilidade, ou seja, sensibilidade da percepção da aproximação de um corpo. Esse dispositivo é o exemplo de um utensílio que já é comum comum nas residências também, em domicílios particulares, de uma simples torneira, onde essa torneira, com a proximidade, ela trabalha com um sensor que vai detectar. Nós fizemos uma adaptação para esse dispositivo em relação ao bebedouro. Então, como é que funciona o nosso projeto? O nosso projeto ele trabalha com o motor bomba. Ou seja, esse motor bomba, chamado válvula solenoide, ele vai justamente ter a passagem da água, simplesmente fazendo o bloqueio, quando está sem energia, ou a liberação, quando está com energia. Lógico que anteriormente, esse bloqueio e liberação era feito de forma manual. Pressionou, liberou. Não pressionou, parou de liberar água. Só que nós procuramos fazer de forma que se tornasse autônomo, automatizado. Aqui é a representação da válvula, ou seja, ela obstruindo e liberando a passagem da água. Aqui é um exemplo de uma forma de conexão para que nós possamos entender como funciona basicamente esse projeto. Eu vou ter uma placa de controle Arduino. Essa placa de controle ela vai gerenciar a forma de que vai liberar ou não a passagem dessa bomba de água, mais conhecido como válvula solenoide. Aqui a representação de um sensor, quando fizemos a aproximação, o sensor identifica abrindo a torneira. Quando eu afasto a minha mão, não identifica, fecha a torneira. Quais são os materiais envolvidos? Válvula solenoide, a bomba que vai representar o fluxo de água. Vamos ter o sensor de linha, que é o sensor de leitura, que ele trabalha com refletância. Nós vamos ter o Arduino, que é a nossa placa de controle, e o jumper. Esses são basicamente os nossos componentes que envolvem o nosso projeto. Bem, eu quero agradecer. Vou passar a palavra para a segunda parte do grupo, para a pessoa responsável pela parte do esquema, pela parte da montagem. Pronto, acabou a primeira parte, cadê o Nicolas? Vem a segunda parte. Bom dia, meu nome é Lenara, eu fiquei responsável pela parte dos esquemas elétricos, ou seja, de como monta. Vamos falar agora a respeito de como funciona a união dos componentes e como eles se comunicam entre si. Gente, tá entendido até agora como é que é a dinâmica? Sim, Sim, Tá tranquilo, não tá? tá. sim. Olha só. Deixa eu... Aí, no caso, Lenara, você pega, compartilha a sua tela, beleza? Aí, de preferência, é bom sempre já deixar no slide já aberto, ou então no ponto já de maximizar, aí você vai começar. Puf. Bem, gente, vamos falar do esquema elétrico. Basicamente, o que é o esquema elétrico? É a montagem. Vamos falar como é que monta esse circuito? Bem, a união dos componentes se dá quando eu tenho um corpo que vai se aproximar do meu sensor. O sensor que nós vamos utilizar é o chamado um sensor de linha. O que é sensor de linha? É um sensor que trabalha com refletância, onde ele emite um raio infravermelho e se bater sobre a superfície, ela pode refletir ou não. Neste caso, quando o raio, um dos LEDs emite, ao a mão ser identificada, a mão vai servir como espelho, refletindo, retornando esse mesmo raio para o sensor. Desta forma, o sensor ele vai enviar um comando para a porta digital, repetindo, para a porta digital, onde o placa de controle ela vai processar essa informação. Neste caso, dessa situação, ele vai identificar que tem uma mão. Por que ele vai identificar que tem uma mão? Porque está tendo a refletância, porque se não tivesse a mão, o raio iria simplesmente ser enviado, não teria nenhum objeto para poder refletir e, portanto, teria um outro resultado. No caso da refletância, o Arduino, depois de processar a informação entendido, ele vai procurar enviar um comando. Quando ele vai enviar o comando, ele vai ter uma chave. O que é essa chave? É um relé. Simplesmente é como se fosse uma fechadura que ele vai abrir ou passar a passagem de energia para a nossa bomba. A bomba que vai justamente fazer a liberação da abertura da nossa torneira. Muito simples, pessoal. Agora nós vamos para a segunda situação. A situação da ausência da mão, ou seja, a ausência do corpo.
Nesse caso, vamos também continuar tendo o mesmo projeto, portanto, o mesmo sensor. Este sensor enviará um raio infravermelho, mas pelo fato de não ter um corpo, um objeto, nem um obstáculo para poder refletir, ele vai mandar uma informação para o Arduino da porta digital. Mas por que porta digital? Porque esse sensor ele trabalha sobre duas possibilidades. Ou tem refletância, como aconteceu antes, ou não tem refletância, como aconteceu agora. Depois do processamento em que não há a presença da mão, portanto, não há um corpo, pelo fato de não ter a refletância, ele vai enviar um outro comando. Comando para o quê? Para que essa chave relé possa o quê? Interromper a comunicação e fazendo com que a bomba ela fosse desligada. Sendo assim, a torneira pararia de projetar a água. Basicamente, esse é o nosso esquema elétrico. Eu tenho o sensor, que ele vai captar, vai enviar para o Arduino vai mandar a resposta para o relé, mas vamos entender que o relé controla a bomba, ou seja, quando o Arduino manda o comando, na verdade, ele está comandando a bomba pelo relé. Por quê? Porque a bomba e o relé estão intimamente conectados. Bem, eu queria agradecer agora e passar a palavra para a próxima componente. Muito obrigado. Agora, bom dia, meu nome é Daniele e eu fiquei responsável pela parte da programação do código. Como é que se refere isso? É dizer justamente como funciona a estrutura lógica. Então, vou aqui compartilhar minha tela. Estrutura geral de programação. Nós vamos dividir essa parte da apresentação em dois momentos. O primeiro momento nós falamos a estrutura como todo. Por quê? Porque todo código ele tem um esqueleto. O que é o esqueleto? São as estruturas básicas que qualquer código possa vir a ter. Nós estamos primeiramente falando isso por quê? Porque antes de falar do projeto, do código específico, nós precisamos visualizar como se dá a estrutura geral. Basicamente, a estrutura ela se divide em três momentos. Ela se divide no primeiro momento, que é chamado bloco das variáveis, no segundo momento, bloco das configurações, e no terceiro momento, bloco das ações, chamado de loop. No bloco das variáveis, nós vamos atribuir uma variável. O que é uma variável? É uma caixinha que eu vou colocar um nome ou um apelido. Apelido para o quê? Para porta e para valor. O que isso significa? Se eu tenho um LED conectado no Arduino, esse Arduino está sendo controlado por uma numeração de porta. E eu vou substituir a numeração da porta por uma variável. O que é variável de valor? Nos projetos que tiverem sensores, repito, variável de valor é só para sensor. Nos projetos que tenham para sensor, o sensor ele faz leitura de valor. Portanto, nós vamos atribuir um nome para guardar todas as informações em que o sensor ler. Segunda parte é o bloco do setup, bloco das configurações. O que nós vamos configurar? Qual vai ser a porta que nós vamos utilizar? Através do pin mode, onde o pin significa qual pino e o mode, o sentido da energia. O que isso quer dizer? A segunda configuração se refere a definir a porta como entrada ou saída. O que isso quer dizer? Quando eu tenho diversos componentes, eu posso ter um componente em que a energia sai do Arduino para o componente, mas eu posso ter componente que é do componente para o Arduino. Exemplo, LED Arduino, sai do Arduino, output. Sensor Arduino, entra no Arduino, input. E vamos, por último, falar do Void Loop. O que é o Void Loop? É o bloco das ações. É o local em que nós vamos definir se uma função... O que significa função? Se o que eu quero é controlado por uma porta analógica ou digital, ou se eu vou escrever a informação, ou se eu vou ler, write é escrever, e read é ler. Se a energia vai ser alta, portanto, ligar, ou a energia vai ser baixa, portanto, desligar. Quanto tempo vai ter, chamado delay, e se tiver condições, if e else. Vamos agora para a parte específica do nosso código. Bem, aqui é o escopo, aqui é o local aqui é o programa que nós vamos escrever o nosso código. Como nós falamos, a estrutura básica é variáveis, setup e loop. O bloco das variáveis, nós vamos definir o motor, ou seja, o relé, onde o relé está programado para a porta 8. O que significa int motor igual a 8? Isso é importante. Significa que eu atribuí uma variável para a porta 8, chamada de motor. Ou seja, a porta digital para controle do motor bomba d'água é a porta 8.
O que significa int sensor igual a 11? Significa que eu atribuí para a porta 11 uma variável, chamando o nome de sensor. Ou seja, eu vou diante do meu código, ao invés de fazer a referência a 11, eu vou fazer agora a referência a sensor. O que significa int leitura mão? O que é leitura mão? É a variável de valor. É o nome que eu escolhi para poder guardar numa espécie de caixinha tudo aquilo que o meu sensor for ler. O que é pin-mode? Pin-mode é a definição do pino e sentido. Ou seja, o motor, a informação é do Arduino saindo para o motor, portanto, output. Ou seja, o que significa pin-mode sensor? Ou seja, no caso do sensor, é o sensor que faz a leitura do ambiente e vai enviar para o Arduino, vai entrar. Portanto, o pino é o sensor, porta 11, e o mode é input, portanto, entrar. Vamos agora finalizar com a parte do void loop. O que é o void loop? O void loop é o local que eu vou estabelecer as ações. Portanto, se a leitura da mão é a variável que vai guardar as informações, aonde é que nós vamos obter essas informações? Ou seja, leitura underline mão igual. O que significa igual? Significa que nós vamos obter através da porta digital read, ou seja, o que vai acontecer na porta digital? Ela vai ler. Então, a caixinha que vai ter as informações de leitura do sensor é igual, vai ser adquirido pela leitura da porta digital. Mas eu te pergunto, qual é a porta digital? É a porta 9, 10, 11, 2, 3, 4? É a porta sensor que eu atribuí ao número 11. Ah, então quer dizer que agora você está dizendo aonde como nós vamos obter as informações do sensor. Agora, o que você vai fazer com ela? Se as informações do sensor representarem alto. O que é representar alto? Representar alto é quando a leitura do infravermelho vai e não tem obstáculo, portanto, não volta. Então, quando a informação ela é alta, o raio infravermelho sai do infra e ele não reconhece a mão, portanto, o que vai acontecer com a bomba? Nenhum objeto detectado. E digital write, o motor low. O que é low? Baixo, ou seja, o motor desliga. O que isso significa? Aí, Daniele, se você, fica a seu critério, quiser utilizar para poder desenhar, fazer alguma coisa, ilustrar, fique à vontade. Por exemplo, o que significa leitura alta? Significa que quando eu tenho um sensor, eu tenho os dois LEDs dele, e eu vou ter aqui a mão. Quando o raio infravermelho ele pode bater na mão e voltar. Quando o raio infravermelho volta, obviamente a leitura vai ser baixa. Agora, quando eu tenho um sensor em que o raio infravermelho vai e pelo fato de não ter a mão, ele não retorna, ou seja, ele vai ser alto. Então, na prática, o que significa? Quando o sensor der a leitura height, é porque não tem mão. Quando não tem mão, não tem objeto, portanto, o motor desliga. Do contrário, qual é o contrário de se? Se não. Portanto, else, ou seja, se não for alto, a leitura é baixa. Se a leitura do sensor é baixa, o que acontece? É porque o objeto foi detectado e o motor é height. O que é motor height? O motor liga porque tem a mão e a pessoa vai tomar água. Bem, pessoal, queremos agradecer a presença de vocês, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Professor, adorei esse ano e até o próximo. Tchau. Pronto, galera, entendeu como é que é? Entendeu como é que é, pessoal? Por favor. Entenderam como é que é? Tranquilo? Professor, Ah, eu quero aprender como é que fala aqui uma coisa. pode O falar. if só fala if, é? With. O if, tá. E else. If pode chamar de if. With é mais uma questão mesmo de da gente ficar tendo sempre aprendido com sotaque. If e else. If e else. If e else. With e else. Ok? Aí, a leitura à mão é onde se guarda as informações, né? Isso, exatamente. É a variável de valor. É a caixinha em que tudo aquilo que for ler, independente do que seja, vai ser guardado ali. Por isso que no bloco das variáveis, a gente deixa lá só para dizer, opa, o meu sensor vai ler. Mas quando ele lê, ele vai fazer o que com essa leitura? Ele vai guardar onde? Ele vai guardar na caixinha. E nessa caixinha, quando eu for mandar fazer uma ação, eu vou fazer a referência através dessa caixinha. Você entendeu? Entendi. Lenara, alguma dúvida sobre a sua parte?
Não. Professor, posso pedir uma coisa? Pode. Professor, sorri bem rapidinho. Hã? Ah, o quê? Sorri bem rapidinho. Por quê? Sorri. Não, por quê? Tá suja, é? Peraí, só um minuto. Não, suja? é só pra tirar um print aqui. Não é pra tirar um print. Que é isso? Vocês querem fazer o quê? Olha, cuidado, eu sou uma pessoa tímida. É pra eu Tô todo postar no vermelho. status. Pois tá bom. Deixa eu fazer uma pose. Oh, Pronto, muito obrigada. Não, por nada. Então, galerinha, se vocês tiverem alguma dúvida no estudo agora à noite, agora à tarde, pode me bombardear de mensagem de WhatsApp que eu respondo, tá bom? Eu vou fazer uma live agora para o Sesc daqui do Piauí, e aí por volta de 7 às 8 horas vou estar incomunicável com vocês. Se vocês quiserem também assistir essa live, mas não tem nada a ver com vocês, porque, enfim, apesar de ser de robótica, vocês podem estar estudando. E aí o que acontece? Nós vamos para o OBR, sim, nós vamos fazer o OBR, eu vou fazer um comunicado, vocês na próxima semana vão estar recebendo, e eu conto com vocês. Conto com vocês, tá bom? Galera, se for bater prova de OBR, vai ser quando? já não temos data, vai ser em dezembro agora. Ô, rapaz. Vai ser em dezembro agora, dia... Peraí. 26. Peraí. Eu tenho que dar uma olhadinha agora. Não estou achando aqui no WhatsApp, na mensagem que eu mandei para a coordenadora. Mas é na segunda semana. Acho que era. Peraí. Porque na última aula você falou que a feira ia ser agora. Aí uma semana depois seria a prova. Pois é, porque assim, não depende de mim e, na verdade, quem mudou foi o Comitê Nacional, certo? O calendário, ele teve essas alterações em detrimento... Deixa eu ver se eu acho aqui, senhor. Em detrimento à questão da própria pandemia, e eles protelaram. Então, assim, tem um novo calendário de datas. Mas eu vou postar para vocês no grupo, entendeu? Não se preocupem, não. Então, assim, eu só quero contar com vocês, galera. Por favor, isso é muito importante para vocês e também para mim, tá bom? Confio em vocês. Amanhã a gente tem mais um bate-papo. Se vocês quiserem me expulsar depois do grupo, pode ficar à vontade, mas o coração já vai estar aqui morrendo de saudades. Galerinha, ó, show de bola, felicidade, que Deus abençoe vocês, que Deus possa contribuir cada vez mais com... Pode contribuir não, que Deus possa ser o centro da vida de vocês, tá bom? Professor, e ano que vem? Oi? E ano que vem você ainda vai estar no SESC? Vou Ah. fazer parte da equipe, vamos lá. E próximo ano eu tenho planos tão grandes para vocês, gente. Vocês A nem lendária. imaginam. Tenho planos... Porque assim, a pandemia realmente quebrou um pouco minhas pernas. Mas o próximo ano eu conto muito com vocês. Nós vamos participar de várias coisas bem legais. Os nossos projetos vão ser maiores. Vamos estruturar certas coisas diferentes. E aí vai ficar Tem que bem ser oral bacana, tá agora. bom? Hã? Tem que ser oral agora. Tem que ser o quê? Oral. Oral? Tipo, fazer Presencial. robô. Isso. Ah, tá. Pois é, a gente vai ter que trabalhar a respeito disso, entendeu? Porque vocês estão aprendendo muitas coisas, mas a gente precisa mesmo, sabe, colocar a mão na massa. Mas calma que vai dar tudo certo, tá bom? Estamos fazendo um planejamento bem legal para o próximo ano. E aí eu só quero contar com vocês. Vocês vão continuar na escola, não vão? Eu acho que eu vou. Sim. Ó, pessoal, vocês não vão me fazer correr atrás de vocês no Campo Maior, não, né? Então, assim, galerinha, bom demais. Eu tenho que correr agora, que eu tô com a turma do 8º ano me esperando. Fiquem com Deus. E até a próxima, galera. Ó. Ah, eu mando o link da apresentação também ainda hoje, viu? E detalhe, essa aula agora está sendo gravada. E eu também vou mandar o link dessa gravação, que não deixa de ser um material de estudo, tá bom? Muito bem. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.